Olá, boa tarde a todas e todos. Vamos dar início a mais uma live aqui no Instagram do Ministério Público do Estado do Ceará. Sejam todos e todas bem-vindos. Meu nome é Reginaldo Aguiar, eu sou assessor de imprensa do Ministério Público. Vamos iniciar hoje um papo muito interessante sobre a atuação do Ministério Público no sistema prisional durante a pandemia. Vamos agora iniciar a fazer o convite ao promotor de justiça responsável por essa área, Dr. André Araújo Barbosa. Boa tarde, doutor André. Boa tarde, Reginaldo. Tudo bem? O senhor está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho. Certo, fique à vontade. Melhor. Boa tarde a todos aí que estão assistindo aqui. E vamos conversar um pouquinho, né, sobre essa situação da pandemia aí no sistema prisional. Exatamente. Lembrando a todos vocês, o tema da live de hoje é a atuação do Ministério Público do Estado do Ceará no sistema prisional durante a pandemia. Nosso convidado é o promotor de justiça, André Araújo Barbosa, que é responsável pela Corregedoria de Presídios e Execução de Penas e Medidas Alternativas no âmbito do Ministério Público. Doutor André, muito boa tarde. Eu queria que a gente começasse com um panorama assim, bem amplo, se o senhor tiver essas informações de como está a situação do sistema prisional em relação à infestação, né, à pandemia pelo novo coronavírus. Tá certo. Reginaldo, antes de fornecer esses números, eu queria só fazer, se for possível, um preâmbulo do início da questão da pandemia, do início das medidas que foram tomadas, e aí a gente chega nos números, tá certo? Ok. Bom, fique à vontade. No dia 12 de março, o Ministério Público, através da Corregedoria de Presídios do Ministério Público, instaurou um procedimento administrativo para acompanhar a situação da pandemia no sistema prisional e tomar as medidas cabíveis, né? Nós só oficiamos a Secretaria de Administração Penitenciária, requerendo informações sobre a formulação de um plano de contingenciamento e de ações que envolvessem a prevenção e a reação a um possível o ingresso do vírus no sistema prisional, né? E a partir daí nós começamos a fazer esse acompanhamento com a SAP. Primeiramente a SAP baixou uma portaria que, diga-se de passagem, foi conversada também com o Ministério Público, com o Judiciário, que foi a primeira suspensão de visitas, né, porque era necessário a suspensão das visitas na unidade. E aí sugestões foram feitas, o Ministério Público, inclusive, colaborou com a proposta que foi incorporada do banho de sol ser garantido pelo menos 3 horas de banho de sol para os presos na unidade durante todos os dias da semana. Então, foi feita essa portaria com essas primeiras medidas. Também o Ministério Público tem assento no Comitê Estadual do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, que está atuando também em ações no combate à pandemia, o que demonstra que não só o Ministério Público, como outras instituições públicas e civis estão tentando atuar para conseguir um melhor resultado. Vou colocar os números aqui que você me pediu. Atualmente, hoje, números assim fornecidos pela Secretaria de Administração Penitenciária hoje. O Ceará, e isso é bom que se registre isso, não só na população em geral, mas também no sistema carcerário, talvez seja o estado que mais está testando. Inclusive, nós também nós fizemos esse pleito à Secretaria de Saúde do Estado para o fornecimento de testagem para as unidades. E aí isso realmente foi feito. Então, nós já foram realizados, Reginaldo, 2.222 testes. Dentre estes, 142 presos foram positivados, foram dados os exames como positivo. Destes 142 presos, é bom que se registre, 41 já estão totalmente recuperados, já passaram por todo aquele período da quarentena. Entre os policiais penais, 225 policiais penais foram positivados.
e destes, 180 já estão recuperados. E dos servidores, 59 testaram positivo, dos quais 36 estão recuperados. Atualmente, nós temos 5 internos que estão hospitalizados na rede pública. Destes, 2 estão entubados e 3 estão no oxigênio. São os quadros mais graves, né? Desse número, é interessante a gente verificar que você tem até um número maior de policiais penais acometidos ou positivados, o que denota também, isso é uma situação que, além de poder ter pego no ambiente de trabalho, como há essa entra e sai, eles voltam para casa, para as atividades quando estão de folga, também pode ter uma explicação para um contágio maior. Mas só tivemos um óbito de interno, não tivemos nenhum policial penal ou servidor positivado até o momento. Então, de todos os apenados no estado, tivemos um óbito até o momento e um pouco mais o senhor falou, do total de positivados? De internos, foram positivados 142 internos. Dentro do universo, doutor, de presos do estado, a gente pode dizer que a situação está relativamente controlada? Olha, nós temos atualmente em torno de 23 mil presos em todos os regimes aqui no sistema. Então, se a gente fosse isso aí, nós teríamos em termos de presos o quê? Algo em torno de 0,5%. Né? Eu acredito que o número, ele, inclusive pelo número de casos graves, de óbitos, está controlado, certo? O que acontece, aí é muito importante a gente salientar isso, não só para a unidade prisional, eu acho que para todos nós que estamos vivendo esse momento. Esse vírus, ele é um vírus muito perigoso, ele é um vírus que age com o menor descuido. Para você ter uma ideia, nós tivemos 28 casos, inicialmente, depois aumentaram mais 3, mas tivemos 28 casos inicialmente, constatados praticamente de pronto, no Instituto Penal Feminino. A investigação feita, se acredita-se que esse vírus entrou como dentro da unidade? Através de um servidor terceirizado da cozinha, e que esse servidor, ele insistia, foi flagrado algumas vezes com a máscara aqui no queixo, tirava a máscara, foi chamada a atenção, e aí, posteriormente, foi verificado que ele testou positivo, 4 pessoas que trabalhavam na cozinha e que também faziam a entrega da alimentação dos internos foram constatados positivados, e aí depois foi se verificando nas alas e constatou-se 28 internas. Ou seja, daquele pequeno descuido de alguém que descuidou, nós tivemos uma disseminação e que teve uma atuação rápida para tentar que a unidade tem aproximadamente 900 mulheres no feminino, para que não disseminasse mais dentro da unidade. Então, é muito importante ter essa noção. Na unidade Irmã Imelda, foi constatado também, assim, praticamente de logo, mais de 48 casos. Isso também ainda não se sabe exatamente de onde, mas deve ter alguma falha, algum momento ali que num pequeno descuido, isso acontece uma disseminação. Porque está sendo feito, isso tem que se reconhecer, a Secretaria de Administração Penitenciária tem feito, junto à Secretaria de Saúde, o Governo do Estado, de tentar evitar ao máximo que esse vírus ingresse no sistema prisional, ou, se ingressando, tomar medidas logo para evitar essa disseminação. E se você quiser aqui, eu posso apontar algumas situações. E como é que tem sido a fiscalização, o acompanhamento do Ministério Público para o cumprimento dessas medidas que foram, inclusive, acordadas juntamente com o Poder Judiciário, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Administração Penitenciária? Como é que tem sido o trabalho do MP para garantir que essas medidas elas sejam de fato cumpridas? Nós, na Corregedoria de Presídios, eu atuo lá na Corregedoria de Presídios do Ministério Público também com o doutor Francisco Gomes Câmara, e nós fiscalizamos, vamos nas unidades mensalmente para verificar a situação, verificar todo o funcionamento, e nós estávamos no meio dessas inspeções no mês de março, quando explodiu a questão do coronavírus no Estado, os decretos estaduais, e
a partir dali, essas inspeções presenciais acabaram suspensas, porque tanto por uma segurança institucional, como também uma segurança das próprias pessoas que trabalham e atuam e estão presas na unidade. Porque essa circulação é daí que o vírus acaba penetrando. Então, às vezes, uma entrada dessa, você que pode estar contaminado e assintomático, ou não está ainda refletindo os sintomas, causar o ingresso do vírus em alguma ala, porque quando a gente entra na unidade, a gente vai nas celas, vai ouvir os presos, vai verificar as situações, a gente chega efetivamente muito próximo. Mas nós, então, passamos a ter uma atuação, seja através desses grupos institucionais, seja através do próprio procedimento que nós instalamos no Ministério Público, de um contato permanente, tanto com a direção da Secretaria de Administração Penitenciária, como os diretores de cada unidade. Porque, além da questão do coronavírus, de como é que está a situação, também a gente tem que sempre estar verificando como é que está o ânimo dos internos. Eles estão intramuros, então, às vezes, pode, em algum momento, você ver que para a gente, que às vezes estamos na nossa residência, mas estamos em quarentena, sem sair, já fica uma situação que nós, muitas vezes, ficamos ansiosos, angustiados, e a gente tem que ter esse cuidado também para que os internos entendam o que está acontecendo e que mantenham a tranquilidade para evitar maiores problemas, inclusive questão de segurança. Eu acho que, em regras gerais, pelo que eu tenho visto e ouvido dos diretores, salvo um episódio ou outro, mas eles têm tido essa compreensão. Importante até, Reginaldo, a oportunidade de destacar que também lá no grupo de monitoramento, no Comitê Estadual de Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário, houve uma sugestão importante, exatamente para trazer essa questão do ânimo, tanto para os internos como para a tranquilidade dos familiares, que nós estamos aqui com contato, muitas vezes, apenas via telefone ou algum outro instrumento de comunicação, mas sem ser presencial com a nossa família, já sentimos, e os familiares perdem muito contato porque as visitas estão suspensas, desde aproximadamente 2 meses. Então, existe uma dificuldade. Algumas ideias que tentaram colocar videochamada, falar no celular, mas você imagine que nós temos 23 mil internos. Para fazer esse movimento, você precisa de agentes, para falar em aparelhos, é uma possibilidade de contágio muito grande que você gera a partir daí. Então, realmente, ficou inviável. E uma sugestão dada e que tem sido feita é a questão do envio de e-mails com cartas da família para os internos. Já foram mais de 3.700 cartas dessas entregues. E no banho de sol dos internos entregue as cartas, eles depois têm um formulário para escrever também alguma coisa para a família, e a assistente social da unidade, ela repassa para os familiares. É uma forma de minorar essa questão desse contato, a família fica preocupada, sem saber como está, isso é normal. Então, você vê que através dessa atuação institucional, tanto de instituições públicas como da sociedade civil, a gente tenta encontrar mecanismos para amenizar esse problema no sistema prisional. Doutor, como é que tem sido o trabalho desse grupo de monitoramento? Fala um pouquinho sobre a composição desse grupo, qual é a atribuição dele, o que é que vocês já realizaram, conseguiram encaminhar nessa articulação aí conjunta entre Judiciário, Defensoria, Ministério Público e o próprio Executivo. O grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Poder Judiciário. Diante dessa pandemia, foi determinada a criação de um comitê estadual. Nesse comitê estadual, além do desembargador Henrique, que é o supervisor do grupo de monitoramento, também os juízes da execução penal, também juízes da infância e juventude, porque esse grupo trabalha acompanhando tanto o sistema prisional como o socioeducativo, né? Então, você tem a participação também da OAB, da Defensoria Pública, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, da Pastoral Carcerária.
A própria Secretaria de Administração Penitenciária e Secretaria da Saúde estão lá dentro. O secretário Mauro, ele participa de todas as nossas reuniões que são feitas virtualmente. Ele está participando, trazendo essas informações e ouvindo os pleitos e sugestões. E a partir dessas discussões, várias situações são colocadas. A OAB, por exemplo, apontou uma situação de demora no cumprimento dos alvarás de soltura. Então, esse pleito foi feito e foi encontrado um mecanismo para tentar agilizar essa liberação, soltura e a liberação lá da unidade. Isso foi um pleito. A própria questão de quando o preso é liberado, ele sai da unidade e nós estamos com esse isolamento. Você muitas vezes não tem transporte. Ele pode vir do interior, mesmo para um bairro da capital, e às vezes sair com o uniforme de presidiário. Então, se recomendou, se requereu à SAP que fornecesse roupas civis, que fizesse um contato prévio com a família, para que ela arranjasse um mecanismo de buscá-lo na sua saída. Então, são algumas medidas que eu estou colocando que são discutidos, as ideias vão surgindo e são encaminhados por esse comitê para a SAP, para a Secretaria de Saúde, enfim, para que sejam tomadas providências. E aí, a partir daí, a gente vai melhorando esse desempenho. Né? Houve também uma recomendação para juízes, tanto do criminais como de execução penal, para observar a recomendação 62 do CNJ na análise daquelas prisões provisórias, nas possibilidades de concessão de prisão domiciliar nos casos em que a recomendação aponta, enfim, que fosse dada uma prioridade, né, nessa análise também. Então, é uma atuação que, além das instituições individualmente, também em conjunto para buscar melhores soluções e melhores resultados. Em relação a essa recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, como é que foi a aplicação dela aqui no Ceará? Bem, a aplicação aí depende de cada promotor e cada juiz que atua nos processos, seja dos processos criminais que estão correndo e que possa estar preso provisoriamente, como nos presos já condenados em que atuam os promotores e juízes da execução penal, e que, isso eu acho importante colocar, a recomendação do CNJ, ela é uma recomendação, ela não é de observância de caráter obrigatório. E que, assim, há alguns ruídos colocando que ali é um liberou geral. Isso não é bem assim, quando você vai ver a recomendação. O que ela, em regra geral, pede é o que? Primeiro, o preso está preso provisório, o Código de Processo Penal já coloca que a cada 90 dias deve ser reavaliada a necessidade da prisão provisória. Então, a recomendação diz que vamos fazer essa reanálise e vamos dar prioridade às gestantes, quem tem filho até 12 anos, os idosos, quem estão no grupo de risco da Covid. No caso dos presos da execução penal, o que coloca lá é a possibilidade. Vamos verificar a situação. Imagine que alguém hoje está no regime fechado e que ele já está há muito tempo lá, tem um bom comportamento e o prazo para ele conseguir ir para um outro regime seja daqui 2 meses. Se ele tem um bom comportamento, há a possibilidade de antecipar a saída dele, porque é importante entender que nós estamos com um sistema que, apesar de fazer tudo isso, é claro que nós estamos um sistema que é superlotado. Né? As unidades elas estão com a capacidade bem maior do que possuem. E esse ambiente acaba sendo, querendo ou não, com todo o cuidado que está sendo feito de reforço no fornecimento de material de limpeza, água sanitária, de kit higiênico para os internos, mas com todo esse reforço ainda é um ambiente insalubre, não há como negar isso. Então, se você tem possibilidade de, verificando que se enquadra dentro das hipóteses, que não vai oferecer um risco iminente à sociedade, à liberação daquele interno. Se você pode diminuir essa superlotação, se você tirar essas pessoas, principalmente até também que tem aquele grupo de risco, isso pode evitar exatamente problemas dentro das unidades, como também para o próprio sistema de saúde pública. Aqui foram, a gente poderia mencionar... Eu não sei lhe dizer exatamente quantos, esse número eu não sei nem se existe,
quantos internos foram atendidos por essa recomendação. Né? A recomendação eles conseguiram ser soltos ou ir para a prisão domiciliar, ou ser liberados, enfim. Mas o número que tenho é que em torno de mais de 1.500 presos foram tornozelados, ou seja, estão sob monitoração eletrônica. Não necessariamente que adveio dessa recomendação, mas nesses últimos 2 meses, esse número de tornozelados. Alguns podem ter sido presos em flagrante e o juiz substituiu a prisão pelo monitoramento eletrônico. Não necessariamente estavam no sistema. Porque, para você ter uma ideia, hoje, cerca de 70 a 80 presos que estão soltos normalmente, e são presos e ingressam no sistema semanalmente. Então, é um número muito grande. Então, você veja que para essas pessoas entrarem no sistema, é necessário, aí esse plano de contingenciamento é importante, foi importante, para que eles não podem ingressar no sistema e entrar nas alas, nas celas, junto com os demais presos, porque eles podem estar vindo contaminados. Então, eles são examinados, são colocados em locais temporários, onde eles cumprem um período de 14 dias, e se não houver nenhum teste positivo, não tiver nenhum sintoma, eles aí sim se misturam com os demais internos na unidade. Isso é uma forma de você ter um plano para a entrada desses internos dentro do sistema e para não trazer, tentar evitar ao máximo trazer o vírus de fora. Doutor, em relação à questão dos kits de higiene, a gente tem recebido muito no Instagram do Ministério Público denúncias de aparentemente familiares de presos, né? Porque muitos não se identificam, a respeito de denunciando uma certa fragilidade na questão da higiene, da oferta de material, de pasta, de álcool gel, de sabonete e tudo mais. O senhor verificou alguma coisa a respeito disso? Tá certo. Olha, veja, a questão desses kits higiênicos, vamos falar antes da pandemia, existe uma dificuldade. O Ministério está sempre em cima, cobrando, existe um fornecimento insuficiente. Porém, depois dessa questão da pandemia, houve um reforço muito grande. Agora, o que acontece? Como os familiares não estão podendo visitar os internos, e alguns deles levavam algum kit higiênico, era uma fração dos internos que recebiam visitas com esses mantimentos assim, relacionados à higiene. Mas como isso não está sendo feito nesse momento, gera nos familiares também automaticamente a preocupação de que os internos estejam em condições piores do que estavam anteriormente. Mas isso não é realidade. Efetivamente, houve um cuidado muito grande com essa questão de buscar evitar a contaminação. Então, para você ter uma ideia, todas as unidades hoje, na entrada, seja o agente penitenciário, seja qualquer pessoa que entre, ele é monitorado a temperatura, é verificado se tem algum sintoma que possa indicar uma gripe ou uma possibilidade de Covid. Havendo algum sintoma, ele já nem entra, já não ingressa no sistema. E mesmo o ingresso, todos os agentes, fornecimento de álcool gel, de máscaras, se quando vai trabalhar com fluidos, equipamentos de mais proteção ainda. Então, há uma preocupação, isso é fato muito grande. E houve também, semanalmente, todas as celas recebem água sanitária, material de limpeza, e também está sendo entregue mais do que estava sendo antes, bem mais essa questão do kit higiênico, sabonete individual, shampoo. Então, houve um reforço, com certeza. Agora, é óbvio que, exatamente por essa falta de contato, gera uma preocupação, e isso é absolutamente natural. Mas que houve um reforço, está sendo feito o possível, né, para minorar esse problema. Só para você ter uma ideia, os presos, eu estava conversando hoje com a diretora da unidade feminina, e ela me dizendo que nas alas, lá o banho de sol, está sendo feito, saem, por exemplo, tem uma ala onde tem 10 celas, saem 3 celas para o banho de sol, todos os presos agora estão saindo para o banho de sol de máscara. Quando saem nessas 3,
é feita uma equipe que entra para fazer uma limpeza, para tentar tirar qualquer contágio das celas. Quando acaba o banho de sol, esse pessoal, os presos retornam, abre mais 3 celas e esse procedimento está sendo feito. Inclusive uma máquina que a SAP colocou lá, com um pulverizador de uma substância que eu não vou saber aqui dizer o nome, que está sendo colocado, hoje está na unidade feminina, exatamente para tentar, você acha que a gente já viu isso em algumas imagens de cidades, que ele mesmo está lá tentando fazer essa limpeza. Então, eu quero dizer aos familiares que jamais poderia dizer que está mil maravilhas, porque não está mil maravilhas para ninguém. Imagine para uma situação que já é difícil, né, por todas as questões que envolvem a prisão e as condições de salubridade. Mas, em relação ao período anterior, certamente a situação, houve um reforço bastante grande, uma preocupação bastante grande com esse reforço. Doutor, existem unidades que são mais preocupantes, onde a situação, digamos assim, inspira um pouco mais de cuidado, atenção, de acompanhamento do Ministério Público? Olha só, eu vou colocar aqui por unidades os presos que foram testados positivos. CPPL 2, 22 internos foram testados positivos lá. O único óbito foi registrado, inclusive, lá. CPPL 3, 2 casos. O feminino, 34. CEPIS, 16 casos. Irmã Imelda, 48 casos. Pacatuba, a unidade de Pacatuba, 2 casos. IPPO 2, 1 caso. CPPL 1, 8 casos. A Sobreira Amorim, 8 casos. O que a gente verifica? Por exemplo, Caucaia. Caucaia até hoje não se verificou nenhum caso em Caucaia. A CPPL 4, até agora não se verificou nenhum caso. Você vê que os 3 números maiores aqui, a irmã Imelda com 48, o feminino 34 e o CPPL 2 com 22. Isso, normalmente, o feminino foi um caso claro, que eu lhe coloquei, de um descuido. Houve um descuido. Alguém estava contaminado, não tomou as precauções, e aí, por isso que é importante, não só no sistema prisional, mas na nossa sociedade, essa situação. A questão não é só a sua saúde. Se você não se preocupa com a sua, você tem que se preocupar com a do outro, porque a possibilidade de contágio, isso foi um exemplo claro que eu coloquei do feminino. Então, assim, é lógico que quando você verifica mais casos, você se preocupa mais. A unidade Irmã Imelda, a semana passada, 2 semanas, foram detectados esses 48 casos. Lá é uma unidade onde os idosos, se concentram muitos idosos também. Então, existe uma preocupação. Mas o que nós verificamos é que quando aconteceu isso, normalmente advém de uma fonte. E aí você tenta, e aí o que é que tem sido feito? Aí foi uma medida boa. A Secretaria de Administração Penitenciária, ela vai inaugurar uma unidade de segurança máxima. Até o final do ano deve estar inaugurando. Numa situação dessa de pandemia, ela construiu lá uma enfermaria e os internos que são testados positivos ou apresentam sintomas estão sendo encaminhados para essa enfermaria. Então, você, quando tem um interno positivado, você está retirando da unidade, todos esses números que eu falei dessas unidades, nenhum que já não se encontrar curado está lá. Foram todos levados para essa enfermaria de segurança máxima, que é na unidade, que fica na unidade de segurança máxima, e que lá foi montada uma equipe em alguma estrutura para receber esses internos, mesmo os assintomáticos. Né? Porque, às vezes, quando por exemplo, um preso foi detectado na cela 8 da ala B, foi detectado positivado para a Covid. Nesse momento, vai a equipe de testagem, testa todos os demais internos daquela cela e os agentes que tiveram contato para você verificar se houve um tipo de contaminação. Então, muitas vezes você testa, verifica que o cara está positivo e ele sequer está sentindo alguma coisa. Mas aí é encaminhado para essa enfermaria exatamente para evitar que haja a proliferação na unidade do vírus. O senhor, como é que o senhor avalia o impacto, digamos, da pandemia no funcionamento das unidades em relação à assiduidade dos servidores, tanto os agentes prisionais como os demais servidores? Alguma unidade ficou desguarnecida, foi mais atingida? Isso pode gerar algum tipo de fragilidade para o sistema, porque a gente tem 2 situações, né? A possibilidade de haver uma redução de efetivo e, por outro lado, uma pressão interna muito forte em função
desse confinamento mais, digamos, extremo, né? Porque as visitas estão suspensas há 2 meses. Como é que está o clima, assim, diante dessa possibilidade de uma redução do efetivo que porventura foi contaminado? Bom, efetivamente, você viu que foram muitos casos entre os policiais penais. Você tem 3.607 agentes, 225 foram positivados, você vai ter aí algo em torno de 7%, 8%, alguma coisa assim. E quando apresentam esses sintomas ou quando são positivados, eles ficam afastados pelo menos 14 dias da unidade. É possível que tenha havido uma diminuição em algum momento, em alguma unidade. Porém, também houve uma diminuição de cerca de 80% da rotina da unidade. Como é a rotina da unidade? Você tem presos que vão para a sala de aula pela manhã, que vão pela sala de aula para a tarde, que vão passar pelo atendimento jurídico, que são levados para escoltas, para audiências judiciais ou para fazer exames. Então, tudo isso aí foi suspenso. O atendimento de advogado foi reduzido o período do atendimento de advogados. Então, você diminui a rotina, porque para essa locomoção de presos dentro da unidade, você precisa ter uma estrutura também de agentes. Então, eu acredito que com essa redução nessa rotina, essa diminuição pontual do número de agentes numa unidade aqui ou outra ali, não teve maior impacto. Em relação ao ânimo, como eu lhe disse, nós temos conversado com os diretores e teve digamos assim, um acerramento de ânimos em algum momento na unidade de Caucaia, um ou outro interno em alguma unidade, mas em geral, o que tem se percebido é que os internos têm entendido essa situação que coloca em risco, isso é importante falar. Suspensão de visita, isso é uma realidade do Brasil todo, inclusive no mundo. Isso não é coisa daqui. Você tem que... o isolamento social, você não tem como ter essas visitas ou como ter a rotina normal da unidade. Então, eu acredito que até o presente momento, salvo um incidente pontual aqui ou ali, tem havido um clima tranquilo dentro das unidades. Doutor, o senhor falou aí do número total de casos positivos de internos relativamente baixa. O senhor acredita que pode haver uma subnotificação de casos? Corre esse risco? Bom, aí isso é uma coisa que poderia haver, mas eu vou lhe colocar um dado aqui que me permite acreditar que no Ceará não há. Vou até pegar esse dado aqui, que eu acho interessante aqui. Bom, São Paulo. Pegar a unidade de São Paulo, olha o tamanho de São Paulo, quantos presos não deve ter. Lá, consultando o DEPEN, você verifica que São Paulo tem 50 internos positivados. E tiveram 12 óbitos. Ou seja, que relação seria mais de 20% de letalidade. O que significa isso? Você não está tendo testagem em São Paulo. No Rio, você consultando o DEPEN, você tem 5 positivados e 5 óbitos. Ou seja, só foram positivar quando o cara realmente estava nas últimas. E isso é uma situação diferente no Ceará. Como eu lhe coloquei, o Ceará tem, se você tem, foram realizados 2.222 testes. Não só internos. Isso inclui também o número em policiais penais e em servidores. Mas veja que é um número de testes bastante elevado. Bastante elevado. Então, eu creio que no Ceará, eu acredito até que no Brasil, em vários locais, não está havendo. E, aliás, não só em alguns locais do Brasil, isso é falado. Não só no sistema prisional. Na própria sociedade, um pouco, há uma subnotificação, não há uma testagem em massa. Mas no Ceará há uma testagem, um número grande, e no sistema prisional aqui tem sido feito, sim, uma testagem bastante razoável, a qual eu acredito que essa subnotificação não exista. Doutor, em função da paralisação, ou digamos, da redução de alguns procedimentos administrativos, jurídicos dentro das unidades, como é que ficam as questões dos prazos, dos processos, dessa rotina, digamos assim, jurídica, né? Assim, a gente viu os órgãos do sistema de justiça estão trabalhando efetivamente, mesmo com toda a dificuldade,
E especificamente, digamos, no sistema prisional, como é que tem sido essa rotina jurídica, digamos, com relação aos procedimentos? Bom, não está tendo audiência presencial. Então, os processos de réu presos estão sendo feitas audiências por teleconferência. Né? Exatamente porque, como esses réus estão presos, aquela questão dos prazos processuais, de não se prolongar aquela prisão sem o final do processo, então, tem sido feito um esforço nesse sentido para a realização dessas audiências por teleconferência. Né? Na questão também audiência de custódia, não está havendo audiência presencial, mas tem sido analisado, eu mesmo fiz um plantão nesse último domingo, tem sido analisado todos os processos que são presos, são analisados no máximo com 24 horas, a necessidade ou não da manutenção daquela prisão. Efetivamente, você não está tendo, como não está tendo audiências presenciais, os internos não estão vendo essas escoltas, esses transportes dos internos para os fóruns, para essas audiências. Não há dúvida de que, em relação a casos em que os processos não são de réu presos, não tem sido dado prioridade, devem estar até parados, eu acredito. Eu atuo na corregedoria, como ele disse, na fiscalização do funcionamento das unidades. Eu não conheço efetivamente a realidade das promotorias ou das varas criminais. Mas o que a gente percebe e ouve é exatamente isso, que estão sendo feitas audiências por teleconferências. Principalmente, logicamente, nos casos emergenciais que envolvam réus presos e que você não tem como enquadrar dentro daquela recomendação 62, ou seja, sejam casos em que você pode rever a prisão provisória, conceder uma prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Se você entende que razões para manter preso, aí você tem que dar uma agilidade maior para esses processos, para respeitar ali os prazos processuais. Diante de uma situação que é importante dizer, uma situação atípica, emergencial, isso aí também tem que ter uma compreensão nesse sentido. Doutor, quais foram as lições que digamos, os agentes, os atores, né, que atuam no sistema prisional de uma maneira bem ampla, quais foram as lições aprendidas e o que é que a gente como é que o sistema avança a partir de agora por conta dessa experiência? Alguma coisa deve mudar em função disso? Percebeu-se algo que precisa ser melhorado? Aprendeu-se algo que nunca foi utilizado e que de repente está sendo agora? Eu não teria como falar em relação a outros componentes do sistema, né? Mas em relação ao Ministério Público, então? Posso falar, então, de mim, né? Uma percepção clara que eu tive, que eu imagino que tanto dentro da atuação, quem atua dentro do sistema prisional, quem atua na infância e juventude, quem atua em relação aos idosos, em relação a todos os segmentos, é que quando você tem uma ação mais ordenada, mais dialogada, com as ideias sendo postas e discutidas, a tendência de você ter menos problemas e menos repercussões é maior. Eu acredito muito nessa postura. A própria Secretaria de Administração Penitenciária, é importante ser destacado, que dentro desse processo teve uma participação de maior diálogo com as instituições através desses canais que nós estamos realizando. E eu acredito que isso trouxe uma melhoria. Eu espero, e aí é uma questão de esperar, que todo esse reforço na questão da higiene, na questão sanitária, passe a ser também interpretado pelo Estado e pela sociedade. Eu estou falando do sistema prisional porque eu atuo, mas eu acho que isso em toda a sociedade. Tem uma atenção maior. Porque é importante, e isso eu acho que é fundamental, que eu acho que é um aprendizado. A solidariedade, eu acho que é muito importante. Infelizmente, acredito que nós estamos numa sociedade que, em alguns momentos, existem situações de intolerância bastante grande, e isso eu acho que não colabora em nada, não colabora com a questão das consequências dessa doença, não colabora para uma melhoria, eu acredito, estrutural do próprio país. Eu acho que se houver uma solidariedade, uma atuação mais conjunta, mesmo pode ser um adversário de ideias, mas eu acho que tem que caminhar conjuntamente. Aí se você me perguntasse, mas qual é o norte? E aí eu acho que o norte, e é fundamental, e eu como Ministério Público, não poderia ser diferente desse pensamento. O norte é a Constituição. O norte é a construção
respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade mais solidária, de uma sociedade democrática, que o Ministério Público é um defensor da ordem democrática. Então, eu acho que essa, para mim, teve aprendizados e reforços no que eu já acreditava. Eu espero e imagino que tanto dentro da nossa instituição, o Ministério Público, como em outras instituições e na sociedade como um todo, essa lição também, ou esse aprendizado, ou essa experiência tenha reforçado esses princípios. Doutor, com relação às atividades laborais, né, as oficinas de trabalho, pequenos núcleos industriais que existem dentro das unidades, continuam funcionando normalmente? Em termos de trabalho, é importante ressaltar, acho, que foi deslocado vários internos e várias unidades também colocados para a produção, um adendo de máscaras para ser usadas no próprio sistema. Também teve uma doação de máscaras, de equipamentos, mantimentos da Fiocruz, teve uma ajuda da FIEC, do Senai. É importante destacar, porque é fundamental, Reginaldo, que a sociedade entenda que o preso é colocado lá dentro, mas ele vai sair. E tem que tentar se fazer com que ele saia com uma possibilidade de retornar ao convívio social e conseguir uma ocupação e sair do mundo do crime. Porque se ele não conseguir nada, se ele ficar naquela situação, a tendência dele voltar é ampla. E, infelizmente, ainda é pequeno o número de empresas, de indústrias, empresas que atuam dentro do sistema prisional. Tem já alguns casos, a Ipioca, tem a Mallory, está tentando fazer uma ampliação, mas ainda é um número pequeno. E eu espero que esse momento de posterior isso reforce, porque você tende a ter a pena, e não é só uma questão de punição, ela é uma punição, mas ela é também um momento em que você tem que tentar a ressocialização. E o trabalho é muito importante. Então, muitos cursos estavam sendo realizados, também é importante dizer, para tentar trazer um ofício pintura, elétrica, e até os preços estavam sendo aproveitados em trabalhos da própria unidade. Os recursos são poucos, e aproveitar, você aprende ali e tenta melhorar alguma coisa dentro da unidade. Mas ainda um número pequeno. É muito importante esse trabalho, tanto a nível estatal público como da sociedade, de incrementar isso aí. Eu acho que é uma forma de você, a médio prazo, trabalhar a diminuição da própria criminalidade. Doutor, as famílias que tiverem conhecimento de algum problema dentro da unidade, que receberam lá a carta do interno relatando algum tipo de maltrato, algum problema relacionado à higiene, algum caso, por exemplo, de doença que não foi notificada, como é que ela deve procurar, o que é que ela deve fazer, procurar que órgãos para poder dar encaminhamento a essa denúncia? Isso já existe normalmente. Tem o DISC Direitos Humanos, que já recebem vários relatos procedentes ou improcedentes relacionados a questões no sistema prisional. Você tem mecanismos que nos acionam através de Conselho de Direitos Humanos, o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário também. Mas dentro do MP, podem também acionar o e-mail presídios@mpce.mp.br. Presídios no plural. Presídios no plural, @mpce.mp.br. O que é muito importante, Reginaldo? Não adianta, isso não vai... Olha, queria notícia do preso tal. Aí você tem que tentar falar com a unidade. Isso é mais agora uma questão de denúncia. E é importante que tenha alguma denúncia com algum tipo de procedência. Por quê? Porque quando você tem uma denúncia que é improcedente, nós gastamos muito tempo na apuração, ir no local, e aí muitas vezes coisas outras que poderíamos estar com mais um mau processo está deixando de ser feita. Então é importante que seja feito com responsabilidade, que seja feito efetivamente algo que... Então, havendo isso aí, você pode entrar em contato através desse e-mail, narrar o fato, e que a gente vai resguardar a questão do sigilo, quando for necessário, e tentar fazer o tipo de apuração, que a gente na corregedoria faz muito isso. Então, para você ter ideia, eu vou na unidade, tem alguns casos, o interno está lá numa situação ruim, ele está sofrendo maus tratos. Nós vamos lá, nós retiramos esse interno, ouvimos, colhemos o depoimento dele. Tem algumas situações que verificamos
ele mesmo corrobora alguma coisa, tem outras que você vê que não, porque às vezes as denúncias são anônimas e tem interesses outros envolvidos. Mas muitas vezes nós percebemos a questão da providência, aí tentamos tomar as medidas, tanto internas dentro da unidade, como acionando, se for o caso, as promotorias criminais ou as corregedorias de disciplina cabíveis. Ok. Doutor André, eu queria agradecer muito a sua participação na live de hoje. É assim, um tema realmente muito importante para o momento que estamos vivendo. É uma aflição, imagino, para os parentes dos internos. Eu acho que é uma aflição também para quem está trabalhando com esse público, né? Porque é um barril de pólvora, digamos assim, em relação a uma doença como essa. Se aqui do lado de fora nós estamos confinados e preocupados, imagina num ambiente como esse, como o senhor disse, que em geral é insalubre, tem superlotação e tudo mais. Então, a sua participação foi excelente. Muito obrigado. Tá, um abraço aí a todos, estamos à disposição. Eu lembro a todos vocês que essa live é uma promoção do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público, o CEAF, em parceria com a Escola Superior do Ministério Público. Na próxima semana, dia 28, na quinta-feira, nós teremos a próxima live. Nosso papo é a atuação do DECOM durante a pandemia, com a doutora Liduína Martins, que ela é secretária executiva do DECOM. Como é que o Ministério Público tem enfrentado esse momento, né, da história sob a ótica dos direitos do consumidor? Com certeza a gente tem muito assunto para discutir semana que vem também. Doutor André, então, ótima tarde para o senhor.